Vida após a morte em diferentes religiões. Extraído do site amaracist.com.br. Descubra o ponto de vista de várias religiões sobre o tema vida após a morte. A vida após a morte é um tema que gera muitas controvérsias, tanto para as pessoas que seguem alguma religião como para aquelas que não seguem. Saber o que acontece se de fato existe a vida após a morte é tido para os cientistas como mistério, afinal ninguém que morreu voltou para contar. Já para as religiões, o conceito de vida após a morte é visto de várias maneiras. Enquanto alguns não acreditam nessa existência, outros acreditam que após a morte, a pessoa falecida ressurge por meio da reencarnação. A seguir, confira o ponto de vista de diversas religiões sobre esse conceito. A vida após a morte no Espiritismo. Para os espíritas, a vida após a morte é apenas uma passagem para uma jornada que deve ser concluída pelo espírito, onde o mesmo passará por uma evolução até chegar na reencarnação. Quando seu corpo físico morre, o espírito se torna consciente, vivo e liberto. Segundo a visão espírita, as pessoas consideradas boas, que fizeram muitas caridades, evoluem de forma fluida. Já as pessoas consideradas pecadoras passam a ter uma oportunidade de reparar o seu erro por meio da reencarnação. Isso é na visão do Espiritismo, não do cristianismo, do Espiritismo. A vida após a morte no Islamismo. Para as pessoas que são adeptos do Islamismo, a questão vida após a morte é parecida com o cristianismo em alguns pontos. Eles acreditam que quando o corpo, que é a matéria, morre, o espírito, que é a alma, poderá ter dois destinos, o céu ou o inferno. E quem decide se aquele espírito vai para o céu ou o inferno é Alá, de acordo com os atos realizados aqui na Terra. O islamismo possui uma lei extremamente rígida que, para eles, vale a pena ser seguida. Os praticantes do islamismo acreditam que após a morte aqueles que foram fiéis a Alá irão desfrutar de vida eterna no paraíso, 80 mil servos a seu dispor e 72 virgens. Então eles acreditam nessas três coisas principais. Vida após a morte no budismo. Os praticantes do budismo acreditam que na reencarnação, semelhante aos espíritas. A única diferença é que essa reencarnação da vida após a morte pode surgir de forma um pouco diferente. Para os budistas, a pessoa que teve uma má conduta em vida pode ter sua alma reencarnada em uma barata ou até mesmo em uma pulga. Já aqueles que tiveram boas obras podem reencarnar no corpo de um príncipe ou de uma águia. Para eles, o ciclo de reencarnação permanece até o espírito se libertar do karma. Quando isso finalmente acontece, a pessoa reencarna de forma definitiva, podendo surgir em 6 mundos diferentes, que são eles: celestial, humano, animal, guerreiro, insaciável e infernal. Isso na visão dele, dos budistas, né? A vida após a morte na Umbanda, que é a miscigenação do candomblé com o catolicismo. A religião umbandista acredita em vida após a morte. Para eles, a alma pode ser levada para 7 linhas diferentes que são guiadas por orixás ou outras entidades divinas. Tudo vai depender da vida que a pessoa levou aqui na Terra. Os umbandistas acreditam na reencarnação do espírito após a morte. Se a pessoa teve boas obras, ela irá reencarnar podendo ser um espírito protetor. Já aqueles que foram maus irão reencarnar em forma de espíritos perturbadores. A visão da Umbanda. A vida após a morte no catolicismo. A crença do catolicismo sobre a vida após a morte é a mais popular no Brasil. A religião prega que o ser humano é composto por corpo físico, alma e espírito, assim como no protestantismo, como nós evangélicos acreditamos. Quando o espírito morre, ocorre uma separação. O corpo volta para a terra, o espírito volta ao lugar de onde veio, Deus, e a alma pode ir para o céu, ou inferno, ou purgatório. Visão do catolicismo. As pessoas que obedecerem aos ensinamentos deixados por Jesus poderão usufruir do céu ou paraíso, lugar onde não há sofrimento ou dor. Para aqueles que fizeram mal na terra, o lugar que os espera é no inferno, um dos lugares mais temidos no cristianismo, onde haverá fogo, sofrimento, demônios e ranger de dentes. Para eles, uma vez indo para este lugar, não há mais volta. Para a Igreja Católica, as pessoas que não foram boas como deveriam para ir para o paraíso, mas também não foram mais ao ponto de ir para o inferno. Após a morte, o destino que as esperam será no purgatório.
Neste lugar, seus espíritos ficarão por um tempo indeterminado e só podem sair de lá mediante muitas orações por aquela alma. Vida após a morte para o judaísmo. Na religião judaísta, as pessoas acreditam que a morte não é o fim, mas a libertação para o começo de uma nova vida em um plano espiritual. Os judeus acreditam que quando ocorre um óbito, acaba-se ali a matéria, mas a alma é deslocada para um outro mundo, onde tem a liberdade de voltar para a Terra e encarnar em um outro membro da família para concluir a sua missão na Terra. Vida após a morte no protestantismo, que é a que nós cristãos acreditamos, o que eu acredito como correto, que a Bíblia prega, e a Bíblia é a nossa norma máxima de fé e prática, nossa regra máxima de fé e prática. É o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, nossa visão cristã, que acreditamos ser correta, que é a visão do cristianismo. Os seguidores do cristianismo não acreditam, protestantismo, né, como muitos chamam, não acreditam na reencarnação, que é antibíblica. É antibíblica a reencarnação. Semelhante ao catolicismo, eles acreditam que quando morre o corpo, que é a matéria, volta para a terra, o espírito volta para Deus e a alma vai para o céu ou para o inferno. Os dois destinos, né, após a morte, que é o que a Bíblia prega, que é o correto, que acreditamos nós cristãos, céu ou inferno. Para o céu só através de Cristo. O protestantismo acredita que as pessoas passarão por um julgamento e que o decidirá o local para onde irá as suas almas. Não é somente as suas obras na terra, mas sobretudo a fé que demonstrarão ter ou não em Jesus. Independente da crença ou da religião que as pessoas fazem parte, o fato é que a morte existe e isso é algo mais assertivo que sabemos. Se preparar para este momento de despedida é pensar no futuro da sua família e daqueles que ficarão após a sua partida. É neste momento de fragilidade que muitas empresas se aproveitam da situação e cobram valores mais altos que os naturais para um funeral. Para isso, é de extrema importância a contratação de um plano funeral onde as famílias têm de se preocupar apenas em consolar uns aos outros, enquanto a empresa de assistência funeral se encarrega da organização para o sepultamento ou cremação. Então, aqui a visão aqui da vida após a morte aqui nessas religiões, no catolicismo, no cristianismo, no budismo, na Umbanda, no islamismo, espiritismo. E tem outras visões em outras religiões, correto? Visão correta com todo respeito a outras religiões, mas eu como cristão e todos os cristãos, os evangélicos, acreditam que a vida após a morte sim, ou no céu ou no inferno. Não existe reencarnação, não existe karma, não vai encarnar em cachorro. Após a morte, Hebreus 9:27, é ordenado o homem morrer uma só vez. Após a morte, segue-se o juízo. Céu ou inferno? Céu para aqueles que se santificam, aqueles que têm Cristo. Inferno, aqueles que não têm Cristo, não têm uma vida condizente, uma vida pautada na palavra de Deus. Vão para o inferno. Pessoas sem Cristo morrem sem salvação. E se for para o inferno, ficarão por lá, por toda a eternidade. É o castigo eterno, sofrimento eterno, sofrimento horrível. Castigo horrível. O inferno é o local da ira de Deus. Para isso Jesus veio, amou o mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Ok? Céu, inferno. Cristo é a salvação, o único meio de não irmos para o inferno através de Jesus, através de uma vida santa, pura, uma vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Se gostou, curta, compartilhe nos grupos do Zap, compartilhe no Face, no Instagram, nas redes sociais, ajude o canal a crescer. Vamos divulgar a palavra de Deus, vamos pregar o Evangelho. Amém? Muito obrigado, shalom a todos, que Deus abençoe a todos grandemente. Muito obrigado.